Bom dia, boa tarde pessoal. A gente está aqui para dar continuidade às aulas de filosofia. Meu nome é Daniel, como você já sabe, professor de filosofia, e a gente está aqui para continuar nossas atividades e as nossas aulas. Mas, a fim de que a gente possa continuar, a gente tem que lembrar algumas coisas que a gente viu antes. Por exemplo, hoje a gente vai falar sobre os filósofos pluralistas. E eles estão incluídos nos filósofos pré-socráticos ou filósofos da natureza. Para a gente entender que a gente passou um tempo sem se ver e sem falar, é necessário a gente fazer uma pequena retrospectiva. E a gente começa por meio da filosofia. Falar sobre filosofia é algo que a alguns causa certa estranheza ou certa dificuldade, mas que uma pequena reflexão a gente já pode começar a perceber que ela não é assim tão difícil, ela não é assim tão inacessível, tão hermética, como se poderia dizer. Não, ela é acessível, ela é fácil de se compreender se a gente começar da forma correta. Por exemplo, filosofia está relacionada com o pensamento. Se a atividade do matemático são os números e a atividade do geógrafo está relacionado ao estudo do planeta e seus fenômenos, e o biólogo dos vírus, bactérias, animais e os seres humanos em sua estrutura biológica e fisiológica, a filosofia trata de uma única coisa, tem um único elemento, que é o pensamento. Por meio do pensamento a gente entra no mundo da filosofia e começa a refletir. Mas alguém pode perguntar assim: professor, é qualquer pensamento que vale? Qualquer coisa, eu estou aqui contando uma história com um amigo, vale esse pensamento? Ou então eu estou aqui pensando que eu vou comer daqui a algumas horas, é isso aí? Ou então eu vou ter um encontro com alguém daqui a pouco, é isso? Não, não é qualquer pensamento que vale para a filosofia. É um pensamento mais elaborado, mais estruturado, mais organizado. Por exemplo, é só pensar que você vai encontrar com alguém numa reunião com o teu professor, uma reunião com a diretora, ou uma reunião dentro da tua comunidade. Você tem que organizar. Você vai falar dentro da tua igreja, por exemplo. Quando você vai falar, você não fala de qualquer jeito. Você tem que falar de tal forma que as pessoas possam te entender. E quando você assim fala, você está fazendo filosofia ou trabalhando com seu elemento fundamental, que é o pensamento. Esse pensamento organizado, elaborado e que serve de reflexão. A partir daí a gente pode começar a continuar. A gente lembra também de, além desse pensamento base, dessa estrutura básica da filosofia, que é o pensamento, a gente tem um outro dado também. Quem pode ser um filósofo? Qualquer pessoa pode ser um filósofo. Porque se um matemático precisa fazer o curso de matemática e o professor de português tem que fazer letras, geografia, para se tornar filósofo basta aprender a pensar e ter a capacidade de ser crítico nos seus pensamentos de forma ordenada e organizada, elaborar cada um deles. Só para vocês terem uma ideia, vocês que me ouvem, cada um desses alunos que estão aqui me ouvindo, pensam uma estrutura da Organização Jurídica Nacional, o Supremo Tribunal Federal, o STF. Lá estão os ministros, que são os juízes dos juízes, para vocês entenderem, a gente pode falar assim. E nesse ponto a gente percebe um dado bastante curioso e interessante. Lá, esses juízes que são escolhidos pelo presidente da República e estão lá para julgar todos os casos que os outros tribunais não deram conta, a gente pode dizer assim, e para também defender a Constituição. Esses juízes, eles não precisam sequer serem advogados, para vocês terem uma ideia. O presidente pode escolher entre os civis qualquer pessoa que ele entenda que está habilitada, que está preparada para exercer essa profissão, essa função. É como se fosse um filósofo, exatamente isso. Para ser um filósofo, você tem que ter a capacidade de organizar seus pensamentos logicamente e de não cair em contradições, e de não achar que tudo é certo, não achar que tudo é errado e pensar igual todos pensam. Você tem que tentar ser mais autêntico, criticar o que lhe aparece, saber se está certo assim como estão pensando. Nem tudo vale a pena. Se você tiver essa capacidade de sentir, você começa a se tornar um filósofo. Entende? Então não precisa fazer o curso de filosofia para ser filósofo. Esse é um dado importante que a gente pode dizer. Agora vamos lá.
A história da filosofia, como a gente viu, ela começa com os filósofos da natureza, mas só que antes dele teve a questão dos mitos, que vocês devem lembrar também. O que eram os mitos? Os mitos eram uma resposta dos seres humanos de 10 mil anos até 2 mil anos atrás para todos os fenômenos que ocorriam na natureza e para os quais ele não tinha uma resposta definitiva. Por exemplo, por que se morre? Por que se envelhece? Por que chove? Ou por que as pessoas são boas? Ou por que são más? Ou por que existe injustiças no planeta entre as pessoas? Por que a relação entre os homens não é sempre a melhor possível? Ou por que uma determinada árvore de uma determinada espécie gera um fruto daquela mesma espécie, não de outra forma? Por exemplo, para vocês entenderem, uma mangueira, ela vai ter sempre uma manga, ou uma macieira, uma maçã, e assim sucessivamente. A natureza ali nunca se engana. Então, para o mito, ele tentava explicar exatamente por que a natureza era assim, desse jeito, porque ela também é organizada, porque ela se estrutura desse jeito. Então, o mito vai explicar por que as coisas são assim, desse modo. E o mito tem uma estrutura meio que religiosa, nós podemos pensar assim. Porque uma vez contado, só cabe aos ouvintes daquela comunidade acreditar nele. Eles não têm a opção de, eu ouvi um mito agora eu vou pensar, ter uma ideia inusitada. Não, não é assim, eu vou mudar esse mito. Uma vez contado o mito, você precisa acreditar nele e assim você vive bem. Não há espaço para outro tipo de reflexão, não há espaço para outro tipo de pensamento. E assim viveram os seres humanos de 10 mil até 2 mil anos atrás. Dois não, na verdade os primeiros filósofos apareceram 700 anos antes de Cristo. Somando com os 2 mil anos depois de Cristo até aqui, dá 2.700 anos. Então, a grosso modo, a gente pode dizer que os seres humanos passaram 7 mil anos acreditando só e apenas nos mitos, e a partir daí começou a ter uma mudança no sentido de querer ter uma explicação diferente para o sentido dos fenômenos que acontecem na natureza e na relação entre os homens. Começaram a querer saber. No entanto, a primeira explicação que eles deram foram os mitos. E neles se acreditou por muito tempo até que começaram a aparecer os primeiros filósofos. E o que eles contestaram, os primeiros filósofos? E o que eles queriam saber? Então vamos lá, vamos organizar. Os primeiros filósofos aparecem nesse contexto de que os fenômenos naturais são obras dos deuses que fazem com que tudo possa existir. Por exemplo, na Grécia, uma pessoa quando morria ia para o Hades, né? Que hoje se chama de inferno, que nada mais é do que, numa outra leitura, a sepultura. Bora facilitar ainda mais, o cemitério. Foi pro Hades, foi lá pro buraco no cemitério, só para ter uma ideia. As pessoas iam para a guerra, e aí quem que ia acompanhar na guerra? Tinha o deus da guerra, salvo engano aqui, Apolo, né? E deusa do amor, Afrodite, e assim sucessivamente. Para cada questão que existia na vida, havia um deus que gerenciava aquela parte. O deus da pesca, da caça, e assim sucessivamente as pessoas davam oferendas a eles, e essa história todos vocês já conhecem, porque não mudou muito por meio de outras religiões. E por que eu falei a palavra religião? Porque mito e religião estão sim relacionados. Mito e religião, eles se confundem. Não se confunde, por exemplo, com filosofia. A filosofia tentou sair daí. E é nesse contexto de mito com religião que a filosofia aparece, os primeiros filósofos aparecem para tentar dar uma resposta diferente a tudo que acontecia. Então, para vocês entenderem bem como isso funcionou, eu vou colocar aqui um primeiro conceito, que é o conceito de arqué. O que era arqué para os filósofos pré-socráticos, os filósofos da natureza, para os filósofos antigos? Arqué é um princípio natural que está em todo o universo desde o início, mas que está também até hoje. Ele não sai da natureza. Ele começa, ele faz parte dela e ele permanece. É alguma coisa que está por trás de tudo, mas que ao mesmo tempo foi a origem de tudo. Esse é arqué. Então os primeiros filósofos queriam saber de onde veio o mundo
e se existe algum princípio fundamental, elementar, responsável pela criação desse universo. Os mitos diziam, o universo foi criado pelos deuses, e falava a história dos deuses, do nascimento dos deuses e como tudo aconteceu, e até explicar a formação do universo. Os primeiros filósofos não estavam mais nesse tipo de resposta, eles queriam outras. Eles queriam olhar para a natureza e, por meio dela, descobrir o que aconteceu ou qual o significado da vida, da existência, e que elemento foi esse responsável por tudo. Portanto, a arqué é o princípio que é o elemento que está lá no início, na criação, vamos dizer assim, do universo, de todas as coisas, mas que está em todos os seres humanos. Por exemplo, está em cada parte do seu corpo aí, está numa árvore ou está num objeto qualquer que você vê. Assim que eles pensavam. Então vamos lá. A gente chega num ponto que a gente descobre que os mitos não funcionam mais, se precisa dar uma outra resposta. Qual é essa resposta? O arqué. A arqué, o princípio elementar, estruturador, organizador, ordenador de todas as coisas, e ele também é um elemento. Qual foi esse elemento? Bem, depende. Uns vão dizer que é a água, outros vão dizer que é o fogo, outros vão dizer que é a terra. Assim surgem os primeiros filósofos. O primeiro filósofo, que inclusive houve um outro que denominou assim, foi Pitágoras de Samos. Ele disse que houve um filósofo em determinado lugar, ele se referia a esse outro filósofo, que é o Tales de Mileto, como o primeiro filósofo que já existiu. Então, o primeiro filósofo, Tales de Mileto, como eu já disse, ele surge na cidade de Mileto, que era uma península, não, era uma região da Grécia, mas fora da Grécia. Pessoas que moravam na Grécia saíam da Grécia e iam colonizar outras áreas. Essa área onde era a Jônia, e dentro dessa região existia a cidade de Mileto, é hoje o que corresponde ao país chamado Turquia. Então, lá na Turquia, há 2.700 anos, havia uma cidade chamada Mileto, que estava dentro de uma região maior, como se fosse o estado do Maranhão, com outras cidades menores, e nela apareceram 3 filósofos, que é a tríade do início, a tríade que tentou explicar todas as coisas no início, que são Tales, Anaximandro e Anaxímenes. Tales aparece como primeiro filósofo, tentando dizer exatamente o que é a arqué. Lembra da arqué que eu estou falando há pouco? É isso. Ele vai dizer que a arqué é a água, é o elemento fundamental responsável pela criação de todas as coisas, que permanece em todas as coisas até hoje, ou até o momento em que ele refletia. Ele dizia que, com certeza, se havia um elemento responsável por criar o universo, era a água. Por quê? Na mente dele, ele viajando os filósofos geralmente ou tinham uma boa capacidade de abstração, ou eles eram pesquisadores. No caso de Tales, ele não intuiu as coisas do nada. Ele viajou bastante por vários países, que a gente vai dizer assim, naquele tempo. Ele esteve no Egito e lá ele observou uma coisa interessante, um fenômeno interessante, que foi as cheias do rio Nilo. Ele percebeu que o rio enchia em determinada época do ano e depois voltava ao seu caminho natural, aquele eixo menor ali, aquele córrego menor. E depois, outra época do ano, enchia de novo e voltava. Mas quando ele voltava, aquela parte úmida servia para que os egípcios pudessem lá plantar, colher e, enfim, cuidar de toda essa parte de alimentação. Se vocês forem lembrar, por exemplo, na Bíblia, houve uma grande seca no planeta, naquela região da Ásia Menor, e lá foram buscar, não é Ásia Menor, pessoal, ali é Oriente Médio. Houve uma seca naquela região do Oriente Médio e os judeus foram lá para o Egito morar e lá viveram, porque lá tinha como se ter alimentos. Por quê? Porque eles plantavam na margem do rio, na época do ano em que ele secava, da seca do rio. E lá podiam colher e guardar esses alimentos e ter em grande quantidade para passar uma boa parte do tempo. Então, o que fazia isso? Era a água. A água molhava aquilo ali e dava vida. Portanto, ele pensou, por meio da água surge a vida. Entende? Ele via que a água, ela
ela se aumentando a temperatura, ela mudava de estado e ia para o estado gasoso, por exemplo, se transformava em nuvens. As nuvens, ora se condensavam, transformavam em líquido. Algumas partes da montanha lá em cima, né, que você sabe, quanto mais alta a temperatura, mais esfria, mais frio é, lá virava gelo. O gelo derretia pela montanha e vinha em forma ali de terra. Então ele dizia, poxa, a água ela é nuvem, a água ela é vida, a água ela é árvore, a água ela é terra. Então, o elemento que criou todas as coisas no universo, com certeza, é a água. Alguém pode estar rindo e pensando, poxa, que pensamento bobo é esse? Mas não é bem assim. Hoje é fácil para vocês saberem que não é a água responsável por toda a criação do universo. O elemento que mantém o universo. Vocês sabem disso, né? Vocês têm a disciplina de ciências onde vocês aprendem isso. Porém, naquela época, 2.700 anos, onde só se acreditava nos deuses, nos mitos, qualquer explicação que pudesse ser fora da caixinha era algo de surpreendente. Então a gente não deve pensar assim, é algo simples pensar que a água é o elemento criador de todo o universo. Não, ou de todas as coisas, que está em todos os seres vivos ou em todos os objetos. Não, é um pensamento digno de respeito daquela época, porque demonstrou uma mudança de pensamento, uma mudança de paradigma, que foi responsável também pela virada no pensamento humano. Com Tales, os seres humanos começam no lado ocidental, é claro, né, da Europa para cá, a ter uma forma diferente de pensar que está até hoje, chega até os nossos dias. O segundo filósofo, vou falar mais rápido porque a gente vai ter que falar do nosso tema hoje, que é a escola pluralista. Então, o segundo filósofo é Anaximandro, também da cidade de Mileto, viveu ali por conta anos 600 ou 500 anos de Cristo, portanto há 2.500 anos, portanto há muito tempo, e ele era discípulo, aluno de Tales, e Anaximandro não podia discordar mais do professor dele. Ele disse não, o elemento fundamental, organizador, originador, ele origina, ele cria, mas ele também está dentro desse processo, não é a água. Esse elemento é o apeiron. Aí alguém pergunta, professor, mas o que é o apeiron? Nem ele sabia, pessoal. Parece engraçado, mas é exatamente assim. Ele usou, enquanto Tales usa a pesquisa, vai lá no Egito e tudo, e tenta dar uma explicação mais elaborada, mais racional, mais elaborada, porque racional todas foram. Anaximandro usa a intuição e diz, foi o apeiron. O que é o apeiron? O apeiron, né? Dependendo da tradução aí, eu fico com apeiron. Ele achava que o apeiron era o indizível. Indizível, o inominado, era aquilo que ele não conseguia explicar o que era. Alguém explicando o que ele pensava dizia que seria algo etéreo, como o éter, uma substância que você coloca na mão, ela evapora e desaparece. Na verdade, ele estava querendo dizer que a partir do nada surgiram as coisas. Seria um elemento que ele seria transparente, ele seria fugaz, ali, passageiro naquela hora, mas nesse momento rápido ele conseguiria criar alguma coisa. Para eu entender isso, eu pensei no universo. Se você olhar para o céu à noite, você vai ver as estrelas. Mas no espaço entre uma estrela e outra, o que tem, pessoal? Entende? Você não consegue ver nada. Mas só que existe um mecanismo chamado de gravidade, de forças gravitacionais, de atração entre esses corpos, estrelas, planetas, que mantém. Talvez olhando para cima e vendo todos aqueles objetos suspensos no ar, de um lado para o outro, deve ter alguma coisa de onde eles surgem. Então ele tem a ideia, o apeiron, não consigo dizer o que é, mas é a partir desse nada que surgem as coisas. E ele estava lá no início e não consigo mais ver ele, eu só consigo percebê-lo por meio do movimento dos astros, mas ele foi responsável por tudo. Essa sacada de Anaximandro, ela nos leva muito para a questão da religião. Então, nesse ponto, eu queria que vocês pudessem observar que é fácil perceber a ligação entre as primeiras explicações filosóficas de um lado, acompanhadas ao mesmo tempo de explicações religiosas. Então, o mito está aqui e não é assim, mito e começa a existir logo a filosofia. Eles dois caminham juntos, eles dois estão juntos e vai levar um grande
processo, vai ter um grande processo, vai levar um grande espaço de tempo até que eles possam se partir, se separar em definitivo. Então é por isso que eu digo, os próprios filósofos pré-socráticos ainda tinham sim uma cabeça voltada para a visão mitológica do mundo. Não é difícil, às vezes, você perceber que ele começa a explicar que é o fogo, aí começa a explicar que o fogo surge a partir é responsável pela criação da alma, que depois essa alma desaparece, volta pra... Entende? Eles tinham essa mistura entre religião, entre visão mitológica e filosofia, mas eles tiveram a primeira sacada de tentar começar a sair desse processo. Então vamos lá. Terceiro e o último filósofo de Mileto. A gente já viu, a gente está fazendo aqui uma retrospectiva. Foi Anaxímenes. Qual foi a grande sacada de Anaxímenes? Aluno de Anaximandro. Ele viu que o primeiro filósofo tinha dito que o elemento fundamental era a água, o segundo diz que é o apeiron, um é um objeto, algo identificado que se pode ver, que se pode tocar, água. O outro, o filósofo, o outro aluno de Tales diz, não, é algo que eu não consigo dizer em nome nada, indeterminado, mas ele está lá, entende? Um é algo concreto, o outro é algo abstrato. O que o Anaxímenes faz? Melhor sacada de todos. Bem, isso não é... A arqué responsável, o elemento originário de todo o universo, não pode ser algo tão diluível quanto o apeiron, não pode ser algo tão sólido quanto a água, tem que estar ali no meio do caminho. Entende? Não pode ser algo tão observável, tão concreto, tão tocável como a água, mas não pode ser algo tão abstrato, tão surreal, tão transparente, tão fugaz, passageiro quanto o éter do apeiron. Então tem que ser algo que esteja no meio termo. O que ele diz que é o ar, que é o ar. Exatamente isso, identifica o ar. Não é algo tão concreto, mas ao mesmo tempo não é algo que a gente não possa identificar. Então ele diz o ar para Anaxímenes, terceiro filósofo da escola de Mileto. Eles eram também conhecidos como Milésios. Vai identificar o elemento fundamental, criador, originador de todas as coisas que permanecem até hoje, ou até aquele tempo, né, como ele imaginava, era o ar. O ar é responsável por tudo. Por meio do ar, o ar a gente percebe, ele está em nuvem. O ar, depois de nuvem, ele se condensa e se transforma em água. A água, segundo eles, achavam que podia se transformar em terra. Da terra nasciam as plantas, da planta a vida, entende? Então, era uma forma diferente, nova de pensar, inovadora, para explicar, fora dos mitos, como surgiu a vida, como surgiu o universo e como esses processos naturais podem ser mantidos até aquela hora. Entende? Então é assim, eles partindo do pressuposto de que o universo foi criado. Alguém pode dizer, não, o universo sempre existiu. São duas explicações que nenhum dos dois podem ter qualquer certeza. Ah, o universo sempre existiu. Como pode uma coisa existir sem nunca ter tido um começo? Sempre existiu. Como pode existir sem nunca ter tido um começo? Ah, então ele teve um começo em algum momento. Como pode uma coisa ter um momento, começar a existir a partir de um momento, se não existia nada? Implica dizer que ela surgiu do nada. Então, como pode uma coisa surgir do nada? Nenhuma das duas explicações alguém consegue provar. A gente está aqui hoje, ano de 2020, e nem cientista nenhum, astrônomo nenhum pode dizer categoricamente que surgiu do nada ou que sempre existiu. Existem muitas explicações, mas nenhum consegue chegar a um ponto definitivo. Nesse momento agora, a gente vai para a próxima escola filosófica dos pré-socráticos, que é a escola pluralista, escola dos pré-socráticos. Essa escola tem uma característica bastante peculiar, que é acreditar que talvez não fosse um único elemento, mas a junção de vários elementos que formou todas as coisas. Vamos começar para Anaxágoras. Para Anaxágoras, ele concebia a existência de 4 elementos, a partir dos quais eles, unidos uns com os outros, formariam toda a estrutura do universo. Quais seriam esses elementos? Terra, água, ar e fogo. Terra, água, ar e fogo. Esses 4 elementos eram responsáveis por se unirem, passarem por diversos processos de transformação e irem criando o corpo dos homens, dos animais, as folhas, as plantas,
os rios, enfim, a água, a terra, enfim, a água e terra são dos elementos originais. Esses elementos combinados criariam todas as outras coisas, como as árvores, os animais, os frutos, os alimentos e todos os outros objetos. É uma visão um pouco diferente, porque ela já se afasta daquela que o objeto seria unitário. Esse daqui ele já pensa, não, por que tem que ser só a água? Ou por que tem que ser só a terra ou só o ar? Não, pode ser os elementos iniciais são esses: terra, água, ar e fogo. Imagina a terra totalmente limpa. Imagina um deserto. No deserto você consegue ver, sentir o ar, tem a terra e o calor ali vai dizer que é o fogo, o calor do sol. E aqui ali se encontra um oásis para dizer que tem água. Se você pensar uma terra simples, tirada de todas as coisas, você vai observar esses 4 elementos. É exatamente isso que ele fazia. Ele observando a natureza e dizia, bem, se eu tirar tudo, sobra 4 elementos. Então, foram esses elementos responsáveis pela criação de tudo. Essa é uma explicação até bastante simplista e simplória, eu posso dizer para vocês. Então, assim a gente pode caminhar para o próximo filósofo, foi Empédocles. Empédocles, ele concebeu a existência de estruturas mínimas. Então, ele não está falando de terra, água, ar e fogo. Ele está falando de estruturas que ele não sabe dizer quais são, mas elas são mínimas e são múltiplas, como peças de um quebra-cabeça que se unem para formar um desenho de uma escola, de uma pessoa, de um cavalo, de uma árvore. Ele concebeu essas estruturas. Mas tinha um problema nessas estruturas, elas não eram uniformes, no sentido de que não eram só de um tipo, de uma espécie. Para Empédocles deveriam haver várias estruturas, a partir das quais se uniriam e formariam o universo, formariam todas as outras. Um pensamento interessante também. Aí a gente já está 300 anos antes de Cristo. Perceba que a gente vem evoluindo. E Empédocles tem um discípulo, e esse discípulo eu preciso olhar o nome dele, pessoal. Vamos olhar o nome. Empédocles Leucipo. Para Leucipo, essas estruturas que Empédocles viam que eram múltiplas, ele disse, não, com só uma. É um único tipo de estrutura. E aí sim o quebra-cabeça está formado. Porque você não pode pegar vários quebra-cabeças e tentar formar um objeto ou uma forma. Não pode, mas de um único quebra-cabeça você consegue. Então, para Leucipo, existem sim estruturas mínimas que podem ser montadas e a partir das quais tudo se pode ter no universo, mas elas são de um único tipo. E depois dele vem o mais conhecido de todos dessa teoria, que é Demócrito. Ele já vive 200 anos antes de Cristo e ele concebe a existência da palavra átomo. Ele concebe a existência dos átomos. Se o professor dele tinha dito que as estruturas tinham que ser de uma única forma, ele diz, sim, as estruturas são de uma única forma, mas elas também são indivisíveis. Chega um ponto que você vai diminuindo, até que chega um ponto que não pode dividir. Átomos, não divisível, não dividido. Essa é a estrutura para ele que é capaz de se organizar entre si e formar diversos elementos que existem no universo. Saltando para cá, só para vocês entenderem que isso não é nenhuma bobagem, o que vocês sabem hoje sobre os elementos que compõem o universo? Vocês agora estão aí no 7º ano, mas vão chegar no 9º e vão descobrir que toda a realidade é formada por 118 elementos da tabela periódica que compõem todo o universo. E eles são chamados de quê? Átomos. Então vamos lá, um pensamento desse tão complexo, que levou a história toda, foi descoberto quando se pôde ter microscópios para se verificar isso. Ele, Demócrito, só com a intuição dele, 200 anos antes de Cristo, sem uma luneta, sem uma lupa, sem um óculos para observar melhor nada, intuiu que existe uma estrutura capaz de, mínima possível, o átomo, capaz de se relacionar, se grudar uns aos outros e formarem outros elementos até formarem os objetos. Então foi uma grande sacada. Ele dizia que era só um tipo de elemento. Hoje a gente tem descoberto 118. Quem sabe não existam mais. Porém, o fundamental, encerrando aqui essa aula, é que vocês pensem que o filósofo é aquele que, usando seu pensamento, tenta desvendar os mistérios mais difíceis da natureza e do próprio ser humano. Não é só a natureza, não. O próprio ser humano é objeto de interpretação
do filósofo. Então, usando de sua intuição, ele tenta destrinchar e descobrir como é a natureza e como é também, como outros, a condição humana, usando apenas seu pensamento. O que ensina pra gente que a gente hoje também, tendo calma em determinadas horas, parando um pouco de olhar tantas informações que talvez não nos pertençam e tirando um tempo para pensar, a gente consegue também usar de forma muito melhor a nossa mente, de forma mais responsável e melhorar a nossa relação com os seres humanos e com os nossos amigos mais próximos entre nós. Então, é isso que eu tenho para dizer hoje e até a próxima aula. Valeu, obrigado.